orientação da família dizendo o que é que está acontecendo com o paciente, como ele era e como ele passou a ser. Então tem pessoas que começam a se aproveitar desse tipo de situação, tipo, a pessoa, ele tem alguns lapsos e vende um imóvel e depois ele não lembra. Ele vende um carro, ele dá dinheiro às pessoas. E algumas pessoas, até da família, não estão entendendo o que é que está acontecendo. Então é importante essa vigilância. Nós temos o Centro de Referência em Saúde do Idoso, o CEASE, que fica ali na Ribeira, mais precisamente no Centro Clínico da Ribeira. Eu vou dar o telefone no final. E aí é importante que a família procure ficar atenta, porque o que tem de idoso que se perde, às vezes a gente vê pessoas que colocam informação na internet, coloca na rádio, coloca nos meios de comunicação que uma determinada pessoa idosa se perdeu. E se perdeu por quê? Desculpa. A pessoa vai às vezes fazer uma caminhada, vai na padaria, que é na esquina, ele vai, mas aí na hora de voltar ele já não sabe mais o percurso. E aí é aí onde começa a acontecer os problemas, muitas vezes atropelamento, às vezes pessoas que são encontradas e alguém começa a colocar nas redes sociais uma pessoa que está perdida, porque naquele momento a pessoa ele só lembra do nome, às vezes nem lembra do nome da família, porque ele tende a esquecer os assuntos mais recentes. Uma das características que é importante a família observar é quando ele começa a ficar muito nostálgico. Tipo, lembrar do início, quando era criança, lembrar do início se foi casado, um casamento, da chegada de um filho. Então, essas lembranças mais antigas, elas são mais presentes. No entanto, às vezes às vezes o portador do Alzheimer, ele acabou de almoçar, tá com a família, dá um tempo. Aí ele diz assim, eu ainda não comi hoje ainda. E as pessoas dizem, você está comendo demais. É um ponto para se observar. Verdade. É um ponto para se ver. Os acidentes domésticos no portador de Alzheimer é muito comum. Ele vai tentar fazer coisas que uma criança, por exemplo, faz. Subir numa coisa que não pode subir. Geralmente, olha, 90% dos acidentes em idosos é dentro de casa. Acidente doméstico é justamente por esse motivo. Então, é importante começar vamos dizer assim, observar esse idoso. Existe o Centro Nacional de Atenção ao Idoso, onde ele dá um suporte, que é, se o idoso ele não tem nenhuma renda e mora com um filho, ele mora com alguém da família, mas ele não tem nenhum tipo de renda, nunca contribui, não tem problema. Na hora em que ele recebe atendimento médico, com a orientação de um médico, ele tem o direito de receber 20% da renda daquele provedor, do filho, do genro, da filha, de alguém com quem esteja morando. Na hora em que os exames detectam, porque os exames detectam diante do que é feito, das orientações da família, da orientação exata, que o médico vai anotar. Certo. Porque essa degeneração das células do cérebro, ela não se dá assim de qualquer forma. Não se vê assim. São comportamentos. Às vezes tem idoso que tira roupa, as pessoas dizem, vovó está ficando enxerida, vovó está ficando enxerida. Às vezes é uma pessoa tão íntegra, que tem um comportamento tão sério, e se vê fazendo algumas coisas, é um ponto de observação. Já é algo a ser observado. Liane, normalmente, em que idade se manifesta esses sintomas? A gente está falando aqui de pessoas da terceira idade, mas por se tratar de uma doença degenerativa, e você disse muito bem, não é uma coisa que acontece assim da noite para o dia. Isso vai aos poucos, a perca de uma informação aqui, uma outra ali, lapsos de memória, a pessoa ficar perdida numa linguagem bem nordestina. Eu fui em tal lugar, fiquei areadinho. Fiquei areado, está variando, né? Não sabia mais, mas enfim, né? Mas qual é a idade, mais ou menos assim, que a família já precisa observar? Em que idade ela começa a se manifestar? E se é uma doença, assim, é um mal que, por exemplo, que tem referências na família, ou seja, se um pai teve o problema, significa dizer que o filho também terá? Como é que é isso? Pode ter também uma tendência genética. Genética, né? É muito provável. A gente, no passado, eu lembro, que eu acho que você também lembra, quando a gente ouvia os mais velhos dizer, fulano está caducando. Isso. A caduquice é o Alzheimer. Né? Só que não tinha nome.
E nos Estados Unidos, nos anos 60, foi detectado, e até hoje nos Estados Unidos é o quarto maior número de mortes, é por Alzheimer. E no Brasil é o quinto maior número de mortes. Por quê? Porque as pessoas vão começando a ficar debilitadas. Quem tem pessoas com Alzheimer em casa sabe. Quem vai chegar a um ponto e ele tem morte súbita. Ele vai dormir e não acorda, porque ele tende a se engasgar, ele tende a começar a perder a fala, perder a coordenação. Então, geralmente, nos 60 anos, começa a aparecer os lapsos. Geralmente. Né? Então, como ela é uma doença degenerativa, aquelas células do cérebro que não estão se renovando, e para isso é importante, Ezequiel, a gente usar um recurso muito simples. O idoso é muito bom ele fazer, ou mesmo nós jovens ainda, eu me digo jovem porque eu tenho 50 anos, então começar a fazer palavras cruzadas. É uma forma de estimular o cérebro, né? Então, o presidente, aquele Ronald Reagan, ele morreu de mal de Alzheimer. Então, teve outros artistas que também morreram, eram pessoas de um nível intelectual muito bom, que fazia leitura. Aí vem a parte da genética. Isso. Mas muitas vezes uma pessoa que ela é ociosa, que ela não tem uma atividade física, que ela não tem o hábito da leitura, que ela não pratica algum tipo de exercício da memória, nós temos muito o hábito de sempre fazer a mesma coisa, fazer o mesmo caminho. Tenta inverter, tentar começar a escrever com a mão esquerda. Quem é destro, escreve com a mão esquerda. Quem é canhoto, escreve com a mão direita. Tenta fazer alguns movimentos contrários do que faz, porque isso também é uma forma de ativar o cérebro. Porque o Alzheimer é essa degeneração que vai acontecendo dia a dia. Ela tem em média, o paciente, depois que a doença se instala mesmo, ele tem em média de 5 a 10 anos de vida. Só que até ele chegar ao término da vida, é um sofrimento muito grande para ele e para a família, porque ele fica totalmente dependente. E o que é importante é a família observar e não permitir que pessoas oportunistas se aproveitem, porque tem pessoas para tudo. É verdade, e aí tem aqueles idosos que eles têm, às vezes, dificuldade de lembrar da senha. E alguém lembra e vai no banco, se coloca como ajudador, cuidador, aquela pessoa que está dando um suporte, quando na verdade, e a pessoa jura que perdeu o dinheiro. Eu guardei esse dinheiro porque ele só dá uma parte, o idoso já esqueceu. Então, quem tem um idoso em casa, observe, dá carinho, dá atenção, porque o Alzheimer é uma doença que ela não tem cura. Ela é degenerativa, ela tem um tratamento, mas esse tratamento vai mais para tentar que ele tenha um pouco de qualidade de vida. Então, é muito importante que a gente possa observar isso. E aquela mãe que tem uma determinada idade, ou avô ou avó, quando começa a falar dessa história que a panela queimou, foi engomar uma roupa e esqueceu o ferro ligado, deixou alguma coisa que não é normal acontecer, não leva para o lado que fulano, vovô, vovó, mamãe, papai está ficando caduco. Ele está desenvolvendo Alzheimer. Então, é importante que essa doença seja controlada pela família, seja observada, porque aí o médico vai começar a passar algum tipo de atividade, às vezes fisioterapia, tem muitos recursos que vai prolongar essa qualidade de vida. Mas, na verdade, ela não tem cura. E a gente vê, Ezequiel, o quanto é difícil para a família ver aquele ser querido, ente querido, definhando, porque ele vai literalmente definhando até uma morte súbita. Eu vi outro dia, Eliane, aqui um vídeo falando um pouco a respeito desse problema. Uhum. E a senhora que dava um depoimento, ela disse que o esposo, ela começou assim a detectar e prestar um pouco mais de atenção quando o esposo esqueceu quem era o filho, o próprio filho. Ela disse que estava com ele na sala da casa, os dois conversando, e de repente o filho entrou, ele olhou e o filho ele cumprimentou, mas quando o rapaz passou, ele disse, quem é esse rapaz que chegou? Ele não se lembrava que era o seu próprio filho. Então ali ela já começou a dizer, mas se eu não conheço. Ela disse, não, mas é fulano, é o filho da gente. Disse, tá. E ela começou a prestar atenção, e, enfim, e vem a sequência de toda a problemática. Esses lapsos de memória, questão de nomes, pessoas, como você falou, a pessoa ficar um pouco mais nostálgica, se lembrando de coisas, e às vezes a gente pensa que é um saudosismo apenas de conversa, mas já são sintomas. Já são sintomas, É por isso que é importante que a família observe, e se ele realmente tirar um dia para ficar
saudosista, começar a falar, mas observar as práticas diárias. Isso. Observar-se diariamente, ele esquece, tipo, é um exemplo tão simples. Pessoas que vestem a calça e esquecem de fechar, que abotoa o botão, mas não levanta o zíper, veste a camisa pelo avesso, ou não veste a camisa, ou se não tem o hábito de sair, principalmente mulheres, passa a ser até mais, algumas pessoas dizem, desde ser enxerida, tem que observar isso. Então, na hora em que a pessoa ela já não conhece um ente querido, significa que a doença já está bem no grau 2. E principalmente nessa faixa etária de dos 60, 75 anos, a partir dos 60 anos, 65 anos, é muito importante valorizar essa observação e alguns comportamentos diferente do que a pessoa costuma ser. Então, a pessoa que era muito, vamos dizer assim, uma linguagem bem clara, mão fechada, amarrada, ele passou a ser mão aberta demais. A pessoa passou a guardar o dinheiro e depois não sabe mais onde colocou e com algum tempo é que ele descobre, guarda uma coisa no lugar e depois ele não lembra e faz aquele escassel em casa e todo mundo aí ele diz, eu guardei, foi alguém que guardou por mim, ou então ele começa a ficar com vergonha e não quer dizer que esqueceu. É interessante também, Eliane, não alimentar esse saudosismo, essa nostalgia, como assim, para ele não se sentir fora do contexto, você começar a alimentar aquilo, ou seja, colocando mais lenha na fogueira. Isso. Eu diria, por que eu estou falando isso? Porque houve uma situação dessa no familiar nosso. Hoje eu entendo que já era o problema, era um tio meu, Sim. já falecido, muito conhecido, um grande construtor aqui em Natal. Sim. Meu tio Manuel Pereira, esposo da minha tia, saudosa tia Mariô, também já dorme no Senhor. E eu me lembro que eles passaram um período conosco. O mal começou a se manifestar depois que eles perderam um filho. Era o meu primo, um dos mais novos da família, morreu. E ele começou a manifestar esses esquecimentos. Mas ele se lembrava de coisas antigas. E nesse período que ele morou conosco, eles passaram um período conosco no Rio de Janeiro, ele estava assim, daqui a pouco a gente tinha maior cuidado. Se deixasse o portão aberto, ele saía. Ele saía andando rápido. E aí quando pensava que não, menino, ei, olha, seu tio está indo lá não sei aonde, a gente corria atrás e alcançava ele. E ele sempre dizia, não, eu estou indo na casa de fulano de tal, eu estou indo ali fazer uma visita a fulano. E às vezes a gente alimentava isso, fazia com que ele voltasse para casa. Não, mas ele não mora aí não, ele mora para cá, né? Hoje, obviamente, o comportamento seria outro, a conversa era outra, nós éramos crianças e tal. E às vezes a pessoa, para não tirar essa pessoa do contexto, para não deixá-la isolada ou não conscientizá-la daquele problema, acaba dando corda. Mas é assim, e você acaba provocando ainda mais essa dificuldade. A situação vai ficando mais séria, né? Verdade. Então, que traga o saudosismo, até porque é bom para aquela pessoa que ele lembra tudo que viveu, mas que também mostrar que a realidade hoje, ou às vezes, você falou, tem um ente querido, um filho, um neto, que ele esquece, que ele não lembra o nome. Às vezes, por vergonha, ele até brinca, ele diz, não, eu estava brincando. Não está brincando, ele esqueceu. Ele esqueceu, é verdade. Houve um lapso. Às vezes, ele não comeu e diz que comeu. Às vezes, ele comeu e diz que não comeu, não se alimentou. Então, ele tem medicação que a família tem que ficar orientando, porque ele diz que tomou a medicação e não tomou. E às vezes para o filho é muito difícil, Ezequiel, porque o filho tem o pai ou a mãe como aquela pessoa de muito respeito, aquela pessoa, e às vezes ele tem que interditar o pai, ele tem que dizer, papai, você está errado. E ele se sente numa dificuldade de ter que fazer esse embate. Mas é preciso o geriatra, é preciso o neurologista, é preciso esse acompanhamento para que esse idoso, essa pessoa portadora do Alzheimer, ele venha ter qualidade de vida. A degeneração vai continuar. Mas existe medicação que vai fazer com que haja um retardo, né? Um retardo desse avanço. Principalmente pessoas que eles são totalmente ociosas, que não têm, os evangélicos têm o hábito de fazer a nossa leitura da Bíblia, de fazer a nossa reflexão. Isso ajuda, mas ainda assim é importante que a gente procure fazer alguns tipos de testes e até o parente mesmo observar, fazer esse olhar de amor,
Não ser só o olhar da piedade, de crítica, mas de amor e de cuidado. Ok. Liane, eu queria que você deixasse o telefone, você citou aí o órgão que Pronto, é o SEASE. O SEASE é o Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso. Isso. O SEASE, ele fica lá na Ribeira, no Centro Clínico da Ribeira. O telefone é o 3232-8580 e 3232-8582. Lá eles têm vários trabalhos, é fantástico. Doriela é a administradora, Fátima é a diretora, são pessoas assim de um cuidado muito bom com o idoso. Então, o Centro de Especializado de Atenção à Saúde do Idoso fica na Ribeira, no Centro Clínico, pode chegar lá, tem cardiologista, tem clínico geral, tem geriatra, eles fazem os encaminhamentos e o que for preciso, como eu lhe falei, nessa questão do direito daquele idoso que ele não tem uma renda fixa, porque ele às vezes vive com alguém nessa dependência, de acordo com a renda da família, eles dão 20%, né? Existe, claro, todo um sistema, um diagnóstico do médico. A justiça vai dar esse suporte, porque sabe que é uma doença no qual o idoso ele não pode mais se manter se ele não tiver renda fixa. É verdade. Né? E precisa desse cuidado. Tá bom. Liane, obrigado, querido. O horário aqui, ele corre que não é brincadeira, né? É verdade. E assim eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, boas informações. E na próxima semana a gente tá junto de novo. Com certeza, eu que agradeço e um beijo a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Tenha uma semana abençoada, maravilhosa. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Vamos pro comercial, na volta, Sandra Cerqueira.